Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Deu Certo na temporada Multimídia. Hoje a gente entrevista o jornalista Alisson Maruyama. Ele é formado pela UCDB e tem muita história bacana para contar para a gente. Alisson, muito obrigada pela sua presença. Vamos começar falando sobre o seu início de carreira. Como é que foi? O que te levou? Quais as razões que te levaram ao jornalismo? Bom, tudo bem com vocês? Tudo bem. Estou mais nervoso que fazer ao vivo aqui. Começou assim, desde molequinho eu tenho vontade de ser jornalista. Eu assistia Jornal Nacional e sempre quis televisão, né? Eu falava pro meu pai que um dia eu ia estar lá. Daí comecei a faculdade e o início da minha carreira realmente foi aqui no Labcom. Comecei trabalhando aqui fazendo estágio, daí tive a oportunidade de participar de produção de alguns programas e tal, eu apresentei alguns, inclusive o Estúdio Livre, que está até hoje no ar. E foi isso. E sou apaixonado, completamente apaixonado por jornalismo, gosto muito do que faço. E vocês estão no caminho certo. Do seu ponto de vista, qual é o diferencial das suas reportagens? O que te faz repórter? O que me faz repórter? Eu acho que o grande desafio, o diferencial também de ser um bom repórter é você saber contar a história. E contar uma história assim, de uma forma que todos entendam a mensagem. Eu acho que nesse ponto de vista, assim, o desafio não é nem tanto assim, de você escrever o texto, e sim de você saber conduzir o seu entrevistado, sabe? Conduzir na forma assim, de você conseguir o melhor depoimento, porque, na verdade, quem conta a história são os personagens da matéria, né? Caso conseguir colher o melhor depoimento, aquela fala que em poucas palavras, principalmente na televisão, que o tempo é muito curto, em poucas palavras, conseguir traduzir a mensagem que a reportagem quer transmitir. Então, você conseguir bons personagens, conseguir bons depoimentos e tudo isso, juntar tudo numa matéria só, numa reportagem, que ela possa esclarecer a população, isso que é o grande desafio. E sempre quando eu estou na rua, eu tento fazer isso. Assim, de já estar no carro, na viatura, saindo de um local para o outro, já estruturando meu texto, pensando no que o entrevistado diz, sempre pautado com a resposta de cada personagem durante a entrevista. Alisson, tanto quanto repórter, né, de rua, como apresentador do telejornal, você acaba noticiando várias, né, notícias de variados temas, de política, de policial, né, comportamento e tudo mais. Como que você faz para se transformar de uma matéria para outra? Digamos assim, está falando de uma coisa muito triste e acaba tendo que falar de uma coisa, né, feliz, e para o que eu apresento, para quem está assistindo, né, acaba entendendo bem e tudo mais. Eu acho que na nossa trajetória vai muito também da experiência, vai adquirindo experiência com o tempo, sabe? No início você tem um rosto engessado, que você faz uma matéria mais triste, uma matéria mais séria, uma matéria mais alegre de esporte, da mesma forma. Eu acho que a gente vai adquirindo essa experiência nessa questão de transmitir a mensagem com um semblante diferente com o tempo. E o bacana que eu gosto de ir para a rua, eu prefiro muito mais ser repórter de rua do que estar apresentando um jornal. E essa questão de se preparar, a gente tem, geralmente nas redações, a gente tem a equipe de produção, que são as pessoas que produzem o material. O repórter, a gente já sai praticamente com o material, às vezes até mastigado, assim, com as informações já apuradas. A produção liga para o entrevistado, já apura a maioria das informações. É claro que na rua a gente também acaba apurando muita coisa, só que a gente já sai com um certo preparo, né? E o bacana da nossa profissão é assim, eu costumo dizer que a gente pode aprender um pouquinho de tudo. Então, todo dia que eu vou para a TV, todo dia que eu vou para a rua, eu aprendo uma coisa diferente. Não tem que ter vergonha de perguntar, sabe? Às vezes, o que para você parece, o que para o entrevistado parece uma resposta óbvia, para você não é, entendeu? Da mesma forma como que para outras pessoas também pode não ser. Então, quando tem dúvida, tem que perguntar. A gente não pode sair da sala do entrevistado com aquela... Porque a informação é importante e o nosso papel na sociedade é de fundamental importância. A gente não pode lidar com achismo. Eu acho que ele disse isso, entendeu? Eu acho que o entrevistado queria dizer isso. Não, ele disse isso. É isso, não é. Então, se não é, a gente tem que falar que não é. Alisson, desde o tempo de faculdade, muita tecnologia chegou. A temporada desse programa é para falar sobre a multimídia. Então, eu gostaria de saber como que é a sua relação com essas invenções novas que chegaram e, principalmente, você tem uma coisa muito bacana que é o seu portfólio online. Conta como é que foi a ideia de fazer esse portfólio. Isso, de fato, facilita você na hora da contratação? Quando você voltou para a TV Morena, como é que foi?
Então, essa questão do multimídia, eu acho que nosso trabalho é completamente ligado, né? A gente trabalha o tempo todo, seja na mídia online, sabe, no rádio, na televisão, hoje tem as redes sociais e tudo mais, mas assim, eu sempre gostei muito dessa parte. Na faculdade, eu suguei ao máximo, eu acho que vocês têm que fazer isso, sugar ao máximo da UCDB que oferece, inclusive vários recursos para a gente, várias oportunidades, então tem que aproveitar mesmo. Quando eu entrei na TV Morena, eu já sabia mais ou menos editar, então muitas matérias, hoje em dia, assim, quando está na correria, aquela coisa, sento lá do editor, eu já consigo ajudar e tudo mais. E dentro dessa situação, você falou do portfólio, hoje em dia, quem contrata não tem mais tempo de ficar pegando o DVD, colocando no computador ou no DVD para assistir. Ele fica, olha, vou lá assistir, o material desse cara é legal, olha, não sei o quê, vem cá, fulano, vamos dar uma olhadinha. Daí tira o DVD, guarda, coloca junto com o currículo e vai lá. Daí ele vai procurar de novo no encontro. Nessa correria, hoje ninguém mais faz isso. Daí eu comecei a pesquisar e tal, daí eu vi que tinha essa possibilidade. Então eu peguei alguns materiais meus que eu fiz e montei um blog na internet, né? Bem simples, assim, coloquei um históricozinho e tal, não sei o quê, e coloquei os vídeos. Daí o que aconteceu? Foi até bacana, foi quando eu fui trabalhar para o interior de São Paulo. Eu tinha acabado de voltar de Corumbá, estava com um mês aqui, um mês e pouquinho em Campo Grande, e do nada me ligaram de Sorocaba. Daí eu vi o número 15, daí eu atendi o telefone e falei, alô, o Osmar Schor quer falar com você. Eu, quem que é o Osmar Schor, né? O diretor da TV Tem, aqui do interior de São Paulo. Daí eu falei, olha, né? Daí depois eu falei, daí a gente ficou nessa negociação para ir para lá, e eu sempre tive vontade de trabalhar no interior de São Paulo, né? E conversei com ele e tal, eu falei, mas como é que você ficou sabendo? Daí ele contou para mim que eles queriam muito ter um japonês, eles já têm um japonês, que é o Juliano Tamura lá, e eles queriam ter mais outro, porque acho que a rede pede muito isso, jornalista negro, repórter negro e japonês, sabe? Então, daí eles queriam mais um repórter, ele tinha me visto numa matéria da rede, num Globo Notícia. Eu tinha entrado no Globo Notícia, ele olhou lá e foi pesquisar. Alisson Maruyama, anotou meu telefone. Quando ele pesquisou, apareceu o meu blog, tinha o meu contato lá. E daí eu tinha sorte também que tinha a Bianca, que é uma amiga minha que trabalhou comigo, no interior aqui em Corumbá, e ela falou que me conhecia e tal, confirmou, ele passou algumas informações e ele me ligou. Daí a gente negociou e eu fui para lá. Esse primeiro bloco de perguntas encerra aqui, mas fica aí porque no próximo tem mais. Quem desrespeita as leis de trânsito sofre as consequências. Esta cena você pode evitar. Agora é lei. Desde o ensino fundamental, as crianças já aprendem a importância de respeitar as leis de trânsito. Faça a sua parte. Educação para o trânsito. Mais que uma obrigação, uma lição de vida. Siga em frente com essa ideia. A gente está de volta com mais um bloco do Deu Certo e aqui quem fala com a gente é o jornalista Alisson Maruyama. Alisson, você morou fora durante um tempo, né, em Rio Preto, trabalhou na TV Tem, que também é uma afiliada da Rede Globo. O desafio era maior, o contato com os grandes telejornais era maior. E como você faz para conseguir driblar o nervosismo na hora de entrar ao vivo em algum jornal, seja algum jornal local ou um jornal da rede? Então, eu morei um ano fora, exatamente, um ano certinho. Eu fui em fevereiro do ano passado e voltei em fevereiro deste ano. Trabalhei um ano lá na TV Tem. A gente sempre imagina que, em São Paulo, né, o mercado é diferente e tudo mais. O que eu percebi lá de diferente daqui é que lá tem muita rotatividade de profissionais. Então, assim, a redação que é hoje, ela não é a mesma que vai ser amanhã. Lá a gente tem que correr muito mais, assim, mostrar muito mais serviço por conta dessa rotatividade do que aqui. Só que o fazer jornalismo é a mesma coisa, né? Fazer jornalismo a gente faz aqui, como faz, sei lá, como correspondente. Não existe uma fórmula certa, é você saber contar a notícia, contar a história. E qual que é a outra pergunta mesmo? Sobre o nervosismo. O nervosismo, então. Como driblar esse nervosismo? Eu acho que não tem segredo para driblar. Eu estou nervoso aqui. Fazer ao vivo, assim. O que eu procuro é me concentrar. Assim, procuro me concentrar. É engraçado que, assim, às vezes a gente vai fazer um link para a rede, né, para um jornal de rede. Às vezes eu fico menos nervoso do que quando eu vou fazer
para um jornal local. É engraçado isso. Acho que tudo vai do quanto a gente domina o assunto, né? Do quanto a gente está por dentro do assunto. Quando você tem um assunto que você está por dentro e tudo mais, você fica menos nervoso. Quando tem um assunto que você caiu de paraquedas lá, a tendência é você ficar um pouquinho mais nervoso. Vou contar um exemplo que aconteceu essa semana. Vocês ficaram sabendo do caso da menina que morreu esfaqueada no colégio, né? Então, no primeiro dia surpreendeu todo mundo, ninguém esperava, foi uma equipe, daí depois eu fui fazer a repercussão e daí eu acabei ficando no caso, fazendo o acompanhamento da repercussão. No dia, na sexta-feira, no dia que as meninas que são apontadas pela polícia como suspeitas de terem cometido o crime, elas se apresentaram, eu fui na delegacia à tarde, até então não tinha nenhuma novidade. Eu fiz em cima do material que eu tinha, né, que a polícia estava aguardando a perícia do material, dos vídeos que foram gravados e tudo mais. Quando eu voltei para a televisão, falei assim, hoje é sexta, né, vou embora mais cedo e tal, estava vindo uma semana muito conturbada por conta desses factuais. Daí o Paulinho me ligou, o Paulinho Iafus, que é o nosso chefe de reportagem, né, trabalha aqui no CDB, ele me ligou e falou assim que as meninas tinham se apresentado na delegacia e que era para a minha equipe voltar para lá, para a gente acompanhar. Só que nisso já eram 6 horas da tarde, o jornal começava às 7h10 da noite. Ele tenta mandar o que você tiver, né? Quando eu cheguei lá, eles falaram, grava um boletim de precaução, mas a gente está enviando o link. Daí na redação já estava aquela correria, porque você tem que acionar a engenharia, o pessoal da produção já comunicar e tal, e fecharam o link. Mandaram para lá. Só que assim, é um exemplo de link que eu não fiquei nervoso, porque eu já estava acompanhando o caso. Então, assim, querendo ou não, já dominava o assunto. Se surgisse um branco, sabe, eu poderia improvisar e tudo mais, e ocorreu de uma forma tranquila. O único imprevisto foi que eu vi a equipe da imprensa já aguardando as informações. Daí, quando eu resolvi falar, entrou no ar, falei assim, pois é, a imprensa já está aqui, quer dizer, estava, porque todo mundo saiu, né? Mas foi tranquilo. Você costuma fazer passagens bem diferentes. De onde vem a criatividade? Não sei. Eu procuro analisar tudo que eu tenho, assim, no ambiente, sabe? A criatividade surge, uma boa conversa com o cinegrafista. O Edinho sempre comprava isso de mim. Que a gente tem que conversar muito, é uma equipe, né? O jornalismo, a gente trabalha muito em equipe, um trabalho que eu comecei, vai junto com o Edinho, termina na edição e enfim, na exibição no jornal. Então a gente tem que sempre trabalhar em conjunto. Teve até um exemplo que eu mostrei para a Luísa, para as meninas aqui que trabalham com a gente lá na TV, lá em Rio Preto isso, era uma matéria sobre ascensão profissional, pessoas que largam tudo, jovens como a gente, que largam tudo e mudam de cidade, igual eu fiz. Eu não conhecia ninguém em Rio Preto, resolvi mudar de cidade porque recebi uma proposta e eu vi que era uma chance de crescimento. Então, daí o tema da reportagem era esse, e a gente ia mostrar exemplos de pessoas assim. Eu fui gravar numa rede de hotéis, fui num hotel, que tinha uma menina que largou tudo para coordenar o pessoal que trabalha no bar e tudo mais. Ela morava no Nordeste, foi para o interior de São Paulo para fazer isso. Gravei com ela, aproveitei e gravei com o cozinheiro também, que era de uma outra cidade do Nordeste e tal, eles dando o depoimento deles, falando sobre esse desafio, que estavam felizes, mesmo deixando tudo para trás, a família. E eu falei, o que eu vou gravar de passagem? Parei, olhei para o elevador. Olhei para o elevador assim, deu ascensão, né? Subi, o elevador sobe, desce. Eu chamei o cinegrafista e falei assim, era o Celari, um alemão. O alemão, como é que a gente pode fazer? A gente queria fazer uma passagem mostrando isso, né? Ele, bacana, daí vamos fazer o seguinte. Comecei a conversar com ele. O que você está pensando no texto? Estou pensando isso, aquilo. Acho que dá para a gente pensar você entrando aqui, indo aqui, não. Resultado, a passagem ficou bem legal. Começo andando no hall, assim, do hotel, eu falando sobre que o mercado tem buscado cada vez mais profissionais que aceitam desafios, né? Que Daí quando eu viro, daí a porta do elevador abria. Daí eu entrava no elevador. Eu falei assim, como, né, utilizar o elevador aqui? Todo o texto era ligado com o que eu estava fazendo. Daí eu apertava no botão do andar, daí eu falava que é como subir, né, na carreira, não sei o quê. E quando eu chegava no 11º andar, as portas se abriam. Né? Daí eu falo assim, é como se e no final as portas se abrem para você. O mercado acaba te recebendo e tal. Então é assim, é sempre muita conversa, com, claro, criatividade. E sempre que a pauta permitir, você se permitir fazer isso.
Ô, Alice, quando você era criança, você preferia o Jaspion ou o Power Ranger? Era viciado em Power Ranger, gostava bastante, assistia. Jaspion, e também nunca gostei que sempre me chamaram de Jaspion na escola, eu achava isso um bullying. Então, por isso que eu gostava muito mais de Power Ranger. Ao longo da sua carreira, você já entrevistou muita gente. Qual matéria ou personagem assim, te marcou mais? Então, são várias, mas o que me marcou mesmo, assim, eu acho que até foi um crescimento profissional para mim, o desafio, foram as reportagens referentes à Operação Sangue Frio, da questão do caos da saúde aqui, na questão do câncer e tal. Foi bem bacana, assim, que eu tive a oportunidade, é claro, de trabalhar com profissionais que eu sempre admiro, que é o Nélio Brandão, que faz a parte de investigativo da TV, e a Lígia, sabe? Que o texto dela, para mim, é excelente. E eu aprendi muito, e estou aprendendo ainda, porque a gente está acompanhando o CPI. Antigamente eu não sabia como é que funcionava uma CPI, eu sabia qual que era a finalidade, mas não sabia como é que era o processo de uma CPI de investigação, sabe? Eu ouvi histórias de muitas famílias assim que perderam uma pessoa querida. Claro, o câncer é uma doença que mata, é uma doença que, né, tem uma taxa de mortalidade alta, a gente sabe que é uma doença, mas também a gente, diante de tanta coisa que surgiu, diante de tanta coisa que as investigações apuraram, a gente fica com dúvida, né? Será que tal pessoa acabou morrendo por conta de uma situação? Então, assim, o que me marcou foram essas reportagens, primeiro pelo crescimento profissional, sabe? Que eu acho que eu tive essa oportunidade de aprender muito. E segundo, por esse olhar de vida, assim, que a gente, sabe, a gente tem que começar a ficar ligado em política, sabe? Eu nunca fui tão ligado assim, eu nunca fui tão, acompanhei. Eu preciso acompanhar mais ainda, eu acho que é um processo. Só que depois que eu comecei a acompanhar isso, eu acho que me deu um norte, eu comecei a falar, né, nem tudo que a gente vê é bonito, entendeu? A gente precisa ficar atento, a gente precisa cuidar, olhar, sabe? Aconteceram com famílias que até então não têm ligação comigo, assim, não são pessoas queridas que eu perdi. Mas poderia ter acontecido, pode acontecer comigo. Então a gente tem que ficar atento. Alisson, muito obrigada por você ter vindo aqui, ter aceito o nosso convite. Eu, particularmente, sou fã do seu trabalho e você sabe. Te admiro cada dia que você chega lá na redação. Então, eu queria saber o seguinte, o que você deixa de conselho pra gente, que está começando a carreira e que daqui a alguns anos a gente vai estar aí, quem sabe? Eu queria agradecer, eu fiquei muito feliz mesmo com o convite, sabe? Mas voltar para o CDB aqui, eu tenho um carinho muito grande por essa universidade. Eu acho que o segredo do nosso sucesso está o que a gente tem dentro do coração, sabe? Se você tem como objetivo ser um repórter de TV, se tem como objetivo ser um repórter de impresso, sabe? Eu acho que você tem que seguir, deixar de lado o que os outros dizem, sabe? Eu acho que o profissional, quem faz o salário, quem faz a satisfação pessoal é o profissional. Então, a gente vai sempre ouvir relatos de profissionais que estão há muito tempo no mercado ou profissionais que são frustrados porque começaram a faculdade, fizeram e depois viram que não era isso que eles queriam e que vão reclamar do mercado, sabe? Precisa melhorar? Precisa, como em várias outras profissões. E eu estou falando isso de coração mesmo, sabe? Eu sou feliz. Hoje eu acho que eu ganho um salário que tem dado para fazer o que eu quero, sabe? Assim, eu não fico mais pensando, eu vou ter que economizar aqui para fazer aquilo, sabe? Eu acho que o salário quem faz é a gente, sabe? A gente que quando a gente mostra serviço, eu acho que tem espaço. Cada vez mais o tempo está passando e o número de profissionais tem ficado reduzido, profissionais bons que as grandes empresas querem, sabe? A gente não pode ter medo de perder um emprego, assim, sabe? A gente tem que sempre ter dentro da gente que a gente é um profissional bom e que a gente está no mercado lutando pelo nosso espaço. Claro que ninguém vai sair puxando tapete de ninguém, passando por cima de ninguém. Mas eu acho que quando eu digo isso, é a gente colocar dentro da gente que a gente está fazendo o que gosta. Se vocês gostam do que vocês estão estudando e querem seguir nesse caminho, acho que vocês têm que ir com firmeza, sabe? E mostrar serviço, porque o mercado de trabalho precisa de gente boa, precisa de gente competente, de gente que gosta do que faz. Então, acho que vocês têm que seguir. O Deu Certo fica por aqui. Até a próxima.